Brasil de Notícias, eu sou Márcio Paz Barreto e está no ar mais um podcast Papo Reto, direto da redação da ABN. Lembrando você que a proposta do podcast é trazer toda semana um convidado, uma personalidade, uma autoridade do estado do Amazonas para debater assuntos de suma relevância para toda a população. E hoje você pode participar, como sempre, das nossas redes sociais, pode participar do podcast, pode participar direto através do nosso WhatsApp. O número é o 994-60-0627, 994-60-0627, o código da cidade é 92. E hoje eu recebo aqui no podcast Papo Reto o delegado titular da Especializada em Combate à Corrupção, delegado Guilherme Torres. Seja bem-vindo, delegado. Boa tarde a todos, boa tarde meu amigo Márcio e toda a equipe aqui, todos que nos assistem. Vamos falar desse assunto aí tão complexo e tão antigo e tão atual, né? Que é o combate à corrupção. Mas antes da gente entrar nesse assunto da área policial, doutor Guilherme, a gente tem uma praxe aqui no podcast de fazer o seguinte, fazer uma pergunta: quem é o Guilherme Torres? A gente sabe que no meio midiático, né, a gente vê o delegado atuando aí em combate à criminalidade, combate à corrupção, mas quem é o cidadão, quem é o homem Guilherme Torres? Márcio, durante muito tempo logo no início eu entrei na polícia. Eu acho que eu me dediquei 90% do meu tempo era somente isso, não tinha nenhuma vida fora, né? Era estudando para passar no concurso da polícia. Não, aí eu passei na polícia, logo que eu entrei, a minha vida foi só isso. Hoje eu conseguir um equilíbrio, né? Hoje eu tenho, por exemplo, saio do expediente do trabalho, aí eu vou para a academia no projeto que a gente vai falar daqui a pouco, um projeto de jiu-jitsu, onde a gente dá aula para adolescente. Então procuro esse equilíbrio, que é importante, me ajuda até inclusive mais lúcido no dia a dia do trabalho. É uma forma que eu encontrei de até amenizar o estresse que é na área policial, né? Então, o senhor entrou com quantos anos na polícia? Eu acho que 36, não é? 36, não, 30 anos, 30 e pouco? Por aí, né? 36. Mas quem é o cidadão Guilherme Torres? Não, 36 não, 30 anos. Com 30 anos? 30 anos, isso. Pois é, mas como é que é o cidadão Guilherme Torres? A gente sabe o delegado, o professor de jiu-jitsu, o atleta, mas quem é o cidadão, a pessoa Guilherme? Eu sou uma pessoa assim, bem pacata. Eu sou mais um cara mais tranquilo, mais na minha. Eu não saio muito, não fico por aí. A minha vida, ela se resume isso: minha casa, atividade policial e pai, marido. Isso. Cozinha não? Cozinha. Cozinha eu gosto, inclusive, né? Fazer aquele churrasquinho. É que a gente tem a imagem assim do delegado, um homem bravo ali, tudo, né? Brigão, né? Mas não, o Guilherme em casa é um cara mais pacato, tranquilão. Essa imagem do policial brabo, né? Esse negócio, esse aí não existe. Muitas vezes é só aquela capa. Quero ver na hora da confusão, na hora que realmente tem que entrar na linha de ação. Muitos dos bravos não atuam, né? Então, prefiro o cara ter que ser bravo na hora que tem que ser bravo. O senhor entrou com 30 anos na polícia, mais ou menos. 30 Isso. anos. O que despertou essa vontade de ser policial, de ser delegado? Eu não tinha vontade de ser policial. Na verdade, era a última coisa que passava pela cabeça. Assim. E aí eu advogava, aí eu fiz o concurso. Quando eu entrei na academia de polícia, no primeiro dia, e aí já fiz amizade, encontrei amigos da faculdade, e aí, aquele ambiente, aí eu falei, é isso que eu quero. E aí entrei na academia de polícia, foi o que forjou o meu caráter policial. E aí eu entrei na polícia, como eu te disse, não existia mais nada, a minha vida era só isso. Só muito focado, né? Foi só isso, mas não foi muito bom isso não. Por um tempo foi bom, eu ganhei todas as honrarias que podia ter da profissão, de medalhas da polícia militar, da nossa co-irmã, né?
Mas isso não foi muito bom para mim como pessoa, porque a gente precisa tudo encontrar um equilíbrio, né? E aí hoje eu consegui encontrar esse equilíbrio, mas com a maturidade. Tinha um delegado, que eu fui adjunto dele logo que eu entrei, Dr. Lázaro, inclusive ele foi delegado geral. O Dr. Lázaro falava, todas as vezes ele dizia para mim assim, calma, mas não é assim, vai devagar. Eu ficava, rapaz, esse cara, não, tem que ser assim. E depois eu fui entender o que ele estava falando. Tem muita coisa que com a experiência você aprende. Foi um grande mentor. Foi sim, me ajudou muito. Na época eu não entendi, mas hoje eu entendo. E sempre que eu falo com ele, eu falo isso, eu agradeço muito. O senhor foi delegado de Novo Airão, adjunto, né? Isso. Adjunto de Novo Airão, foi titular em Urucará, titular do 8º Distrito Integrado de Polícia, uma área pesada, hein? Isso, logo que eu vim do interior, eu já fui logo titular do 8º. Ali na Compensa Bronca Alta. Isso, aí comecei a entrar nos becos, aí comecei a ver realmente uma polícia diferente do que era aquela do interior, né? Aquela do interior todo mundo conhecia todo mundo, sabia o que eram os criminosos e tudo. Aí eu já fui logo pro 8º DIP. Do 8º eu já fui pro DRCO. Fui adjunto, diretor adjunto. Na época era o meu amigo, o delegado Juan Valério, era o diretor, eu era adjunto. Que hoje está no... Depois eu virei diretor e ele virou meu adjunto. Mudou, e a gente continuou, trabalhou junto. Aí de lá, do DRCO, fui pro 20º DIP, depois eu fui para CAOP, aí fui para DRF, depois fui para o 19º e agora eu estou na DECOR. E como lá no Departamento de Repressão ao Crime Organizado, DRCO, que o senhor falou, o que mais marcou? Qual foi a operação? É uma delegacia estratégica, né, de Sim. repressão ao crime organizado. Então, você lidar diretamente com algumas denúncias para realmente desarticular essas organizações criminosas. Sim, a DRCO para mim foi uma grande escola, uma grande mesmo, porque o DRCO é um departamento que ele tem o setor de análise, ele tem o setor de inteligência, de operações, e assim... É independente do que tem na Secretaria de Segurança. Sim, não, é separado, o DRCO tem a estrutura toda, é um departamento. E aí eu aprendi como diretor adjunto e depois eu virei diretor, e assim... É algo que eu aprendi, que eu levo para todos os locais que eu passo, eu levo lá, me forjou lá, formatou o meu caráter como policial, como investigar, como agir, em que momento agir, investigadores suficientes, né? Investigadores muito experientes, que são meus amigos, que deram muitos conselhos na época, que hoje continuam sendo meus amigos. Então, para mim, aquilo ali, o DRCO foi realmente uma escola. Tivemos várias operações de campana, de virar noites, de até situações já mais extremas, de ações com troca de tiro, com policial nosso ferido. Teve uma situação bem emblemática, onde a gente foi fazer uma operação, a gente apreendeu 500 quilos de droga e a gente acabou trocando tiro com que a gente achava que era piratas, mas eram policiais federais que estavam com a mesma informação que a gente. 2 deles ficaram atingidos e um policial nosso também. Foi assim, para mim foi a ação mais extrema, né? Porque acaba que num acidente, vou qualificar aqui, quase que acontece uma tragédia e todos estavam trabalhando ali, né? Vocês tinham a mesma informação? A mesma informação, né? Só que a gente chegou e aprendeu e eles vieram, eles não sabiam, e chegaram numa lancha à noite no meio do rio. Então, para mim, essa foi a situação mais extrema, porque envolveu um fogo amigo, né? Vamos dizer assim. E graças a Deus, aquilo ali foi intervenção de Deus. Ninguém morreu, ninguém se machucou gravemente, né? Então ali foi a situação mais extrema que no DRCO. Eu lembro de algumas operações no DRCO e o Demetrios trabalhava com o senhor no DRCO na época, né? Isso. E até brincava que era uma dupla dinâmica. Eu era o baixo e era o Robin. Demetrios, do tamanho dele,
O gigante. O Robin era ele. Ele que era o Robin. Mas era uma brincadeira que a gente fazia, mas era um alinhamento. A gente percebia que o senhor tinha uma grande empatia no trabalho com o Demétrio, com o Dr. Demétrio, que dava certo. Sim, né? Nós trabalhamos juntos no DRCO, nós trabalhamos juntos na CAOP e na DRF. Hoje ele é diretor financeiro lá da Polícia Civil, ele está por lá, e eu estou agora na DECOM, mas eu creio que a gente vai trabalhar junto ainda, porque realmente a gente fez um trabalho legal juntos, a gente se entendia, se apoiava, né? Então foi bem legal o trabalho. É meu amigo pessoal e a gente sempre se ajudou muito. Qual é o segredo para que essa parceria realmente aconteça e o trabalho... Um segredo, uma coisa que é muito importante na polícia e que eu acho que não só na polícia, é a ausência de vaidade. Sempre estava nós dois juntos, sempre a gente fazia as coisas juntos. Não tem questão de ser titular. Por um acaso eu era diretor, ele era diretor adjunto, mas não tinha, e assim, era nós dois, a gente conversava, decidia as coisas juntos e era assim que funcionava. Então, para mim, é uma coisa que não tem por que ter e que precisa ser extirpada, mas que existe desde que o mundo é a vaidade. O segredo é não ter vaidade, o segredo é... Só que o ambiente policial, ele acaba te levando para uma vaidade, que com o tempo você começa a ter maturidade, vendo que não tá. Tem que ter muito controle. Né? Então assim, sempre trabalhei também com o Juan, não tinha isso. A gente, amigo até hoje, está bem. Então não tem. Hoje está no FERA, né? Que agora é CORE, né? Agora é CORE. Então assim, não tem essa vaidade. Para mim o segredo é esse, né? E trabalhar os dois, procurando o mesmo objetivo, que era o que acontecia. Então foi bem legal. Hoje, com a estrutura, claro, da polícia, quando a gente fala com a estrutura da polícia, a gente fala de um cenário nacional, até porque o senhor já tem essa parceria com outros estados, delegados de outros estados. Como funciona esse trabalho de investigação com essa estrutura que a Polícia Civil Nacional hoje tem de vários estados? A gente, durante esses locais que eu passei, eu fiz muitas amizades com muitos delegados e um dia eu não tive o que fazer, saí ligando para todos os delegados do crime organizado de todos os 27 estados, saí ligando, olha, vou criar um grupo, topa entrar, colega, topa entrar, assim, aí foi entrando, e daqui a pouco, de um grupo de WhatsApp, eu consegui, somente aqui no Amazonas, a gente conseguiu prender em datas diferentes 5 criminosos em outros estados. Rápido. Passava para o colega ali, ele corria, via, investigava e prendia. E outros começaram a se conectar e começaram a fazer esse intercâmbio de informação. O que eu percebi é que o crime organizado não tem fronteiras e a gente acaba se limitando por fronteiras. Eu sou delegado do estado do Amazonas, eu não me comunico com fulano, o ciclano de outro estado. Não pode. A gente precisa se comunicar. A gente precisa rápido, né? Falar rápido. Então, isso é uma coisa que tem dado certo. E a tendência da Polícia Civil é se tornar uma Polícia Nacional com essa comunicação. Não dá pra gente falar de investigação de crime organizado só no estado do Amazonas. Com a sua jurisdição, mas... Isso. Né? A droga que passa aqui, ela vem lá da Colômbia, de Cauca, da região, desce, atravessa a Colômbia toda, passa pelo Amazonas, daqui ela vai para a Europa, vai para o estado. Como é que eu posso combater o crime organizado se eu ficar só falando de Amazonas? Não dá, eu tenho que entender. Por exemplo, na época do DRCO, eu entrei em contato com um delegado em São Paulo. Eu falei, porque estava tendo aquelas matanças aqui, eu falei, cara, por que aí em São Paulo não tem essa matança toda? Aí ele foi explicar como o PCC agia. O PCC, ele atua como um manager. Ele chega lá e diz assim, eu vou comprar a boca. Ele compra a boca, um compra a boca, oferece tanto. Se o cara não vender, aí tem briga. Então, para matar, precisa de ordem do comando. E aqui não, o cara quer a boca do outro, vai lá e atira, toma na marra e vai tirando. Começa. Então eu comecei a entender o organismo, né? Entender como funciona.
exatamente por essa quebra de burocracia, conversar, falar. Mas é fácil investigar? É fácil esse trabalho de investigação? Olha, não, assim, a sociedade ela só sabe a ponta, digamos, 10% de tudo que acontece para a gente poder chegar. Só sabe na hora que denuncia e no final. A gente não sabe às vezes que foram feitas campanhas e que não deu certo, porque para você ter um movimento você tem que ter visualização do alvo, você tem que ter, então é muito desgastante mesmo. E a sociedade ela não sabe disso, ela só sabe do resultado final e tem que saber só do resultado final mesmo. Mas que é desgastante, é muito desgastante. A gente sabe que às vezes as investigações elas ficam sob sigilo até para que o resultado seja positivo, né? Exato. Mas qual é o segredo para se ter uma investigação concluída com êxito, o trabalho de investigadores precisa de uma equipe preparada? Uma equipe experiente. Os policiais que estão comigo são policiais que vieram da SEAI, da Secretaria, outros que trabalhavam comigo nas especializadas. Então, é uma equipe experiente, uma equipe coesa, e isso é que é uma das coisas mais importantes para um resultado. E aí, então, tem uma investigação, cada um já sabe o que vai fazer. Existe uma diferença de investigação? Por exemplo, o senhor está lá no DRCO, é um tipo de investigação. Total. O senhor foi lá para a CEOP, é outro tipo de investigação. No 20º DIP é outro... Por exemplo, o DRCO em investigação puramente de organização criminosa. Na CEOP já era a Secretaria de Operações. A gente não investigava, eu tinha policiais civis e policiais militares trabalhando sob meu comando, mas não tinha a investigação, a campana, aquele negócio todo. Era para executar, né? Ir para o local e já fazer a prisão, como teve a operação. Era operacional, 100% operacional. Já na DECO é outra história. Na DECO é a análise documental, é investigação através de sistemas, é fazer análise de vínculo, é tudo isso. Então é bem diferente, né? Cada lugar que a gente passa é um desafio diferente. Aqui na CEOP, o senhor atuou como secretário executivo da secretaria, e na época teve uma operação chamada Operação Rastreamento. Isso. Né, que eram aqueles detentos que saíam com as tornozeleira eletrônica e não retornavam para as unidades prisionais. Nessa época na CEOP nós demos uma atenção muito grande ao bairro da União, por exemplo, ali onde estava o reduto do Comando Vermelho naquela época. E eu comecei a analisar que dos últimos 7 homicídios que teve na área naquele tempo, estavam de tornozeleira. Isso trabalho da CEOP. Isso, as vítimas estavam de tornozeleira. E então eu falei, bem, o que está acontecendo com esses que estão fora, que estão de tornozeleira, que estão fora, eles estão, de alguma forma, eles estão participando ainda do crime, porque havia uma vingança, né? E isso estava gerando mais violência. Então nós mapeamos mais de 40 presos desses, que estavam com irregularidade, e conseguimos os mandados de prisão, e prendemos, salvo engano, 31. Recapturamos. Foi recorde, né? Isso, nós aumentamos. Isso, foi muito rápido, foi em um mês, acredito que nós fizemos essas capturas. 31 detentos. E aí fui acompanhar e realmente os homicídios ali naquela área tinha diminuído muito. Então, ou seja, os presos que estavam com tornozeleira realmente estavam agitando a área lá. A tornozeleira ela é importante porque ela monitora, e se a justiça não tiver esse controle, não faz sentido, né? Exatamente, eles têm que justificar, a tornozeleira não é só para estar ali, tem que justificar por que não foi... Não voltou, já faz o rastreamento. Exatamente. Agora, doutor Guilherme, DRCO, CEOP, qual foi o outro? DRF. Especializadas foram essas? Especializadas foi essa e a DECO agora. E a DECO agora. Isso. Antes de entrar na questão da DECO, qual foi a operação? O senhor falou de uma operação aí que marcou, que foi a do DRCO, né, que houve troca de tiro entre os policiais. Mas teve uma outra que marcou a sua vida, que hoje assim, rapaz, olha essa operação. Olha,
São várias, né? Muitas operações assim que eu aprendi muito, inclusive durante a gente vai aprendendo durante a operação. E eu vejo assim, Deus protege muito a polícia, porque tem muita coisa que acontece. Mas assim, uma operação assim bem satisfatória foi quando a gente aprendeu 1 tonelada de droga no local que a gente estava monitorando. E dá uma satisfação assim, você aprender aquela droga toda. Hoje, isso foi em 2017 no DRCO. Hoje, 2017. Hoje a droga tem passado, o DRCO tem apreendido aí 2 toneladas, 3 toneladas. Hoje tem sido o DENARC também, então tem aprendido. Tem aprendido muito, tá aumentando o fluxo, tem passado mais, eles estão com mais expertise, mas naquela época 1 tonelada foi bastante para o que o DRCO estava acostumado. Então, para mim foi uma satisfação muito boa, de um êxito, né? De muito tempo doado nosso no trabalho e campana e tudo aquilo. Então, foi muito boa essa investigação. É difícil, eu digo que no Amazonas é um pouco mais desafiador lidar com o combate ao crime organizado, ao narcotráfico, por conta dos nossos rios, né? A gente ainda tem dificuldade de monitorar, de fiscalizar, de operar nos rios. Uma operação bem satisfatória, assim, que para a gente foi trágica pelo que aconteceu, mas satisfatória de dar um resultado, foi quando o nosso colega Garcês, o delegado, teve uma troca de tiro lá na região de Quari. A gente se reuniu rápido, DRCO, FERA e COI da Polícia Militar, uma equipe de 20 policiais. Nós subimos e passamos 20 dias por lá. Desses 20 dias, 5 nós passamos numa comunidade, fechamos uma ilha e fomos subindo e encontramos os bandidos os colombianos que tinham matado o Garcês, e houve troca de tiro e trouxemos os corpos, né? Então, foi uma satisfação para a família, uma satisfação para os colegas. Infelizmente, o motivo como foi, né, que foi a morte de um colega, eles já estavam próximos, já estavam planejando subir para ir para a Colômbia, para voltar, e era um crime que ia ficar sem respostas. Então, um trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar deu um resultado rápido. Comparamos as munições do armamento apreendido com o armamento encontrado lá no local dos fatos e confirmado que realmente foram eles. Então, o que o senhor acredita que pode ser feito para minimizar essa questão do tráfico de drogas? A gente sabe que tem a rota do Solimões, já abriram uma outra rota, enfim. Para a gente entender o que realmente acontece nisso, a gente precisa analisar uma perspectiva ampla, macro, um contexto. Ali no rio Japurá, subindo, tem lá na fronteira, com a Colômbia, existe um rio chamado Caquetá. Esse rio ele sobe, ele vai até a região de Cauca, na Colômbia, que já é próximo ao oceano. Os Estados Unidos, através do DEA, eles fecharam a fronteira. O que aconteceu? Essa droga começou a escoar pela Colômbia, esse rio Caquetá. Esse rio Caquetá ele para na Vila Bittencourt, que é na fronteira entre o Brasil e a Colômbia, e desce pelo rio Japurá. Chega em Maraã, desce para Tefé, vai para Coari, aí vem descendo até chegar em Manacapuru. Então, uma decisão lá dos Estados Unidos afetou toda a logística do tráfico. Toda essa droga, a maconha do tipo skunk, que passa tudo por aqui. Então, nós não podemos atuar na fronteira. Quem atua na fronteira é o Exército. A Polícia Federal não tem efetivo suficiente para fazer, seria desumano colocar a Polícia Federal. É uma atuação mais firme do Exército, que já tem acontecido uma atuação mais firme. Mas a nossa região é muito. Eu passei 2 meses na base Anzol, naquela operação da base Anzol. E a gente fazia fiscalização, aí quando a gente aprendia, aí vinha um caboclo descendo na canoa com peixe em cima e a droga embaixo.
Então eles usam essa mão de obra do caboclo da região ali. Eles são muito Aí astutos, né? eles usam índio para passar, carregar a droga por fora, eles andam. Então assim, tem muito. A nossa região, olha, é muito extensa. É muito desafiador então para ser um combate por aqui. Muito desafiador. Eles o tempo todo estão mudando. Agora estão usando mais a via aérea, estão indo muito de avião, então. Mas coloca em casco de navio, né? Sim. Então assim, o que precisa é ser ocupar da área. Mas como que a gente vai ocupar uma área desse tamanho? Se a gente não ocupar, eles vêm e ocupam. Então, mas poderia ser feito. Pode ser feito. Essa estratégia de base, como tem a Arpão, são boas. Só precisa movimentar, porque a partir do momento que essa balsa fica parada aqui, eles já sabem no outro dia que ela está parada. Então movimenta, vai para outro canto, volta. A gente tem que estar o tempo todo em movimento. Se ficar estático, como por exemplo a base anzol, perdeu o sentido. Ela está lá há muitos anos no mesmo lugar. Ele já sabe que está lá. Só um desavisado para passar ali com a droga na canoa ali, na mala, porque eles param, os barcos que vêm, lanchas, elas são paradas lá para poder fazer revista. Então só um desavisado para aventurar sabendo que vai fazer revista ali. É leviano eu falar, doutor Guilherme, que boa parte da droga que circula no país, ela vem através dessa fronteira aqui do nosso estado? Não, essa aí é muito correto de se falar, porque se você analisar o mapa e você olhar, vai ver que a maneira mais rápida e o acesso mais viável é passar pelo Amazonas, pela extensão geográfica, pelos meios, pelo rio, por tudo isso, por a facilidade de se fazer pistas clandestinas de pouso. Então é por aqui mesmo que passa. Chega aqui, vai para Belém, de Belém vai para a Europa, então volta para os Estados Unidos, porque a droga para ir para os Estados Unidos, que ela passava da região de Cauca, subia para o Panamá, para subir no México e ir para os Estados Unidos, agora ela dá essa volta para ir para os Estados Unidos. Ela passa pelo Amazonas e aí volta. Então de qualquer maneira passa por aqui? De qualquer maneira passa. Eu estava conversando com o deputado Alberto Neto, numa oportunidade, ele fez um projeto de lei sobre combate à corrupção. E aí falou-se também dessa questão do tráfico de drogas, das organizações criminosas. O senhor hoje está à frente da delegacia especializada em combate à corrupção. E eu levantei essa ideia de que a corrupção também, né, ela contribui, ela fomenta de alguma forma esse tráfico de drogas. O senhor que está agora à frente dessa delegacia, o senhor acredita também nisso? Com certeza. E se eu for colocar na balança o que deve ser mais combatido entre o tráfico e a corrupção, com certeza é a corrupção. A corrupção, segundo uma análise do Ministério Público Federal de 2017, desviou do Brasil 200 bilhões de reais. Nós somos 200 milhões de brasileiros, dava para pagar um salário mínimo para cada brasileiro, só de corrupção. Será que o país é pobre? Não é pobre. Não é pobre. Só que a corrupção, ela é um mal entranhado no DNA do brasileiro. Desde que o Brasil foi fundado, isso tem 500 anos. O nosso primeiro ministro da Justiça foi um corrupto condenado, português chamado Pero Borges, foi trazido pelo primeiro governador-geral em Salvador, Tomé de Souza, vindo de Portugal, expulso olha só, expulsaram de Portugal, trouxeram para cá e ele virou de condenado em Portugal, ministro da Justiça. O nosso primeiro ministro da Justiça, que tinha que ser uma pessoa proba, honesta, foi um corrupto condenado, um corrupto declarado. E o pior é quando ele chega, ele passa a criticar a venalidade das autoridades, todo mundo era corrupto menos ele. Ele enchia a boca para dizer corrupto, corrupto, e ele que era o corrupto, né? E essa prática vem se repetindo. Quantas vezes a gente não vê político que aponta a corrupção nos outros, mas a gente sabe que a corrupção está nele, né? Então, para mim, o combate à corrupção deve ser
levado mais a sério do que o próprio combate ao tráfico das organizações criminosas. Sem corrupção não teria problema de abastecimento nos hospitais, não teria problema, teria uma saúde melhor de educação, então seria tudo isso. Problema social. A gente está falando aqui o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Porque as pessoas muitas vezes não têm os dados do que é isso. Imagina, 200 bilhões de desvio de corrupção é muito dinheiro. É o PIB de muitos países. Só de isso corrupção. foi de 2017? 2017, o último relatório do MPF. Então, é bem complicado e a corrupção ela precisa ser combatida. O senhor falou que a corrupção está no DNA. De que maneira o senhor vê essa corrupção, por exemplo? Como é que um cidadão pode ser corrupto? Às vezes, quando eu entrei na DECO, a gente fez algumas palestras em alguns locais, nas câmaras municipais, no interior, em 5 interiores da zona metropolitana, e quando eu falava que a corrupção, que o povo é mais corrupto às vezes do que o próprio político, aí algumas pessoas ficavam chateadas. Eu sou corrupto, não. Ninguém quer ser, né? Ninguém quer assumir a corrupção, mas quando ele coloca um atestado falso, pede um atestado médico falso, me dá aí para eu poder apresentar no trabalho, para eu fazer uma prova, para eu fazer... Isso é corrupção, são pequenos atos. E o problema não é isso, o problema é a gente não entender, aceitar isso. Porque se você rebate, você nunca resolve o problema. Aceita e resolve. Então beleza, a corrupção está no meu DNA. Não, eu falo por ti, não fala por mim não. Eu estou me colocando nesse meio. Peraí, quais são os atos que eu tenho de corrupção que eu preciso ajeitar? O que eu preciso resolver? Isso está no ser humano desde que o mundo é mundo. Tem outro exemplo, só falou do atestado, tem outro exemplo que eu acho que atestado, algumas pessoas, se não fazem, já fizeram algum dia, né? Isso. Tem outro exemplo do dia a dia. Conta de água, com o assunto atual, conta de luz. Tem muitos, sempre querendo dar um jeito, levar vantagem. Isso, levar vantagem. Coisa. Então, assim, e tem gente que faz e que nem pensa que nem tá tudo bem, né? Que é assim mesmo e tudo. Gato net. Isso, tudo isso. É corrupção. Tudo isso, né? Então, quando a gente começa a analisar, a gente vê que o senhor está abrindo uma percepção que muitas pessoas não têm, né? E quando eu falo isso, as pessoas pensam que é muito fácil, seria fácil, Márcio, eu pegar e me colocar como paladino do combate à corrupção, porque eu estou numa delegacia de combate à corrupção. Quando na verdade o que eu quero é que a gente enxergue na gente o que eu posso fazer, porque é difícil a gente se mudar. Como é que eu vou mudar o outro? Eu preciso corrigir os atos de corrupção que há em mim. Eu preciso corrigir, fazer. Que a gente ensina pelo exemplo, né? Exato. Então a gente começa a mudar. Às vezes tinha palestras que eu fazia, eu fiz uma na prefeitura, veio um servidor e chegou comigo e falou, cara, obrigado por falar isso, porque eu tenho atos de corrupção que eu preciso mudar. Foi muito legal ouvir isso, porque o cara é um cidadão que quer mudar mesmo. Por quê? Porque primeiro ele teve a coragem de dizer que tinha atos de corrupção, que ele precisava mudar. Ele chegar e falar e externar isso para uma pessoa que ele nem conhece. E então, daquela palestra, daquilo ali eu fiquei feliz de alguém ter falado isso. Esse que é o grande lance. O problema não é que temos uma história, um histórico de corrupção. E se a gente for ver biblicamente, isso vem desde quando, vamos colocar aqui, eu não vou nem lá para Adão e Eva, mas vamos falar de Esaú e Jacó, quando Esaú vende o direito de primogenitura para Jacó por um prato de lentilha. Aquilo foi uma corrupção. Não é? Então isso vem nossa raiz histórica, está no DNA do homem. A corrupção entrou no DNA do homem. E aí eu falo de uma perspectiva espiritual, que tem gente que não acredita, eu acredito assim. Então a gente precisa entender quais são os nossos atos de corrupção para a gente poder endireitar. O senhor já está há quanto tempo na Um ano eu fiz na DECO, um ano. Nesse um ano, quais foram os avanços? O que pôde ser feito? Olha, porque, como o senhor disse, corrupção não é
o trabalho na DECO não é um trabalho igual ao DRCO, o senhor é muito operacional, vem sendo muito operacional e agora está meio que num trabalho burocrático, Sim, mais burocrático. Isso. Olha, essa delegacia ela foi uma vitória desde a criação, porque ela foi criada nos últimos minutos. 45 do segundo 45, tempo. foi votada na Assembleia. Aí, uma vez um repórter perguntou, e a sua autonomia? Eu falei, olha, o povo não está preparado para ter uma delegacia com um delegado com autonomia. Mas por que o povo? Porque quando foi apresentado o projeto de lei, um deputado colocou uma emenda dizendo assim, ó, o delegado que for o titular ele vai ter uma estabilidade de 2 anos. E foi rejeitado. E quando se rejeita, eu tenho que acreditar que isso é o povo, porque são representantes do povo. Então, o povo não está preparado para uma autonomia ainda, mas foi dado o primeiro passo. Foi instalada a delegacia e eu me vi tendo que estruturar essa delegacia. O que eu fiz? Procurei parcerias. Eu fiz um termo de cooperação técnica com a CGU, eles me dão acesso a programas. Fiz o outro com o Tribunal de Contas do Estado, onde uma fraude à licitação, eles me dão um laudo técnico se houve fraude ou não. Fiz termo de cooperação técnica com a Controladoria Geral do Estado e já me deu uma base, já me deu um fortalecimento. E fiz um contato com o GAECO, que agora está se efetivando. Do Ministério Público. Isso, está se efetivando com a nomeação do Dr. Igor Starling, que é um promotor muito atuante, que trabalhei no DRCO junto com ele, 5 operações, creio que devemos ter feito. E hoje ele assumiu, já me ligou, nós tivemos reunião, vamos alinhar, vamos fazer e vamos trabalhar junto. Eu acredito, Márcio, no trabalho junto, integrado, como eu te falei do início, sem vaidade. DRCO, né? De juntar os delegados. Sem vaidade. O GAECO vai fazer, vai precisar da minha ajuda para eu ser um operacional e fazer. Eu vou fazer, porque o que importa é o resultado final. Se sou eu ou se é fulano, não. Vamos fazer o resultado. E esse foi o teor da nossa conversa hoje lá no Ministério Público. Então, eu creio que de passo em passo a gente está caminhando bem, vai indo. Essa parceria com o Ministério Público, com o GAECO, ela já está funcionando ou já vai começar agora em fevereiro, março? Ela funcionou durante esse tempo, ainda de maneira tímida, mas funcionou e agora eu creio que a gente burocrática, digamos assim, né? E agora eu creio que vai render bons frutos. Pelo trabalho que a gente já fez junto, pela relação de confiança. Então eu creio que agora vai render frutos. A sociedade já entendeu o papel da Delegacia de Combate à Corrupção ou ainda não? Olha, eu vou te dizer uma coisa, Márcio. Teve um local que nós fomos fazer na Câmara Municipal uma palestra sobre combate à corrupção. E nesse local só ficou um vereador. E eu explico para eles que nesse caso do Pero Borges, que foi o nosso primeiro ministro da Justiça, a denúncia partiu dos vereadores da Câmara de Evas, em Portugal, que eles denunciaram o cara foi condenado. Então, o papel da Câmara, até hoje, eu nunca recebi um documento de Câmara Municipal relatando algum tipo de crime de algum prefeito. Não recebi. Nem de deputados? Ou deputado já recebeu? Deputados já recebi, mas de prefeitura não. Mas deputados já recebi. E acho que eu recebi, todas foram instauradas e tem algumas tramitando. Ou seja, algumas pessoas ainda não entenderam a importância da delegacia. Não, porque o nosso trabalho ele é um trabalho que gera olha só, uma operação para a Polícia Federal deflagrar, mas demora 1 ano e meio, 2 anos para deflagrar. Por quê? Porque é documental, precisa ter bastante de segurança, precisa fazer todo esse levantão, demora a colheita de provas, tudo isso. Não é tão rápido. E normalmente a Polícia Civil, ela é algo assim que toda semana a delegacia está aprendendo, está fazendo. Esse trabalho da DECO é diferente. A gente pode dizer que, vai me corrigir se eu estiver errado, mas a DECO, ela funciona como uma Polícia Federal, mas dentro do Estado ali.
De maneira ainda bem tímida, né? Por quê? Porque a Polícia Federal tem uma grande vantagem. Ele atua ali no estado e sai, né? Ele vai ali e sai. Não tem comigo não. Eu estou aqui para atuar aqui, né? Para fazer aqui. Então assim, essa delegacia, ela está crescendo. Eu consegui uma emenda de R$250 mil para compra de equipamento de investigação. Então, nós demos o primeiro passo, já deflagramos algumas operações, algum andamento, mas ainda está tímido. Reconheça que ainda está tímido, por quê? Porque a primeira delegacia não é algo que já estava... E é preciso que a população entender, né? Isso, o momento. Olha, não tem como... não tem como voltar atrás. Foi instalada a delegacia, não tem como voltar atrás. Agora ela vai crescer e se estruturar, como a gente tem feito, com esses convênios, com equipamento. Daqui a pouco a gente aumenta o número de efetivo e assim vai. Começou assim e ela vai aumentar. Eu ainda vou ver essa delegacia, eu posso até não estar mais lá, mas eu ainda vou ver essa delegacia bastante importante nesse cenário, porque o combate à corrupção ele vai tomar cada vez mais uma proporção bem maior. Vou fazer uma comparação aqui só para ver se a gente consegue esmiuçar essa atribuição da DECOL. Cidadão é roubado, ele vai no DIP, faz a denúncia, ou vai numa delegacia especializada e faz a denúncia do crime. Como é que o cidadão pode fazer uma denúncia para a delegacia de corrupção? Em que situação, né, se enquadraria uma denúncia de um popular, do cidadão? O que eu percebo é que quem faz muita denúncia é alguém que tem interesse. Por exemplo, um empresário que se viu lesado no processo licitatório, ele faz a denúncia. Mas ele ter visto e não ter participado, ele não faz a denúncia. A mesma coisa acontece com a população. Tem corrupção ali, fala, mas não faz a denúncia, né? Então, é muito difícil um popular chegar com uma denúncia formal na delegacia. Mas, pelo Disque Denúncia 181, aí pode fazer. Porque no 181 você não dá seu nome. E o que a gente quer? A informação para a gente iniciar a investigação. Passou a informação, aí eu vou procurar meios de prova, eu vou procurar várias coisas que possam embasar. Mas é um início, é um start. Então, comumente eu recebo muito do Ministério Público, denúncias, notícias, crimes chegam para eles, espaço para a gente instaurar inquérito. Então, assim pode ser feito. Quem quiser fazer a denúncia, se tiver denúncia de corrupção, ligar para o 181 da Secretaria, eles passam para a gente as informações. Por quê? Porque você não dá seu nome, você passa a informação. De forma segura, né? De forma segura. Mas tem um telefone direto da DECOL para denúncia? A gente só tem o da Secretaria mesmo. Está funcionando com o da Secretaria, acho que até mais sigiloso também, né? Bom, doutor Guilherme, o senhor é um homem muito religioso, não é? O senhor fala muito de Deus, o senhor já citou até passagens bíblicas, e é notório nas suas redes sociais que o senhor é um homem devoto, né, de Deus. E aí a gente fala desse Jovens Embaixadores, é um projeto social que começou quando? Deixa eu te explicar como é que foi a história dos Jovens Embaixadores. Só corrigir aqui uma coisa, porque assim, essa questão do religioso, eu acho bem... As pessoas não entendem. Quando você fala de Deus, a pessoa acha que você é uma pessoa que é acima de qualquer problema, né? E a primeira coisa, né? A gente tem que reconhecer, a gente é ser humano, mas de fato, você tem razão, eu sou uma pessoa que tem um temor e procuro me pautar por isso. Os Jovens Embaixadores foi algo interessante. Eu tinha um amigo chamado Sandro, e durante a pandemia eu estava, como eu te disse, eu fui ver, eu tinha 200 dias de férias que eu não tirava. Era trabalho, e eu não tinha uma vida fora, era praticamente nula. E quando veio a pandemia, a gente teve que se retrair um pouco. E eu falei, cara, eu tenho que me doar para os meus amigos, as pessoas, para minha família, eu tenho que fazer isso. Começou a mexer algo comigo. Mexe com propósito. E aí eu falei, já sei, eu vou chamar o meu amigo, ele pesava quase, acho que 160 quilos. Eu falei, todos os dias eu vou pegar ele em casa e vou levar ele para caminhar.
falei com os irmãos dele, falou, beleza, legal, vamos ajudar. Esse meu amigo pegou Covid, se internou e faleceu. E aí eu fiquei muito mal com isso. Eu falei, cara, eu tenho que pegar esse mesmo propósito e tenho que me doar para algo. Como desde criança eu faço jiu-jitsu, a minha vida toda, e com o trabalho até isso me afastou do jiu-jitsu. Aí eu liguei para o meu irmão, falei, cara, o que tu acha da gente fazer assim? Ele falou, eu tô dentro. E a gente tem um galpão no Petrópolis, no bairro Petrópolis, grande, e lá a gente fez esse projeto. A gente se doou para adolescentes lá, jovens, para dar aula de jiu-jitsu. Nós temos 60 alunos e uma lista de 260 esperando para entrar. Caramba! Só que eu não posso, por exemplo, a estrutura é pequena? Não, é grande a estrutura. Grande. Só que, por exemplo, para não perder qualidade, eu não posso ter mais de 60 alunos por horário. Uhum. E eu não posso também ficar, o horário que eu posso é 5h30 adiante. E agora a gente está estruturando para outros professores, para a gente ter à tarde e de manhã. Então, para mim, foi algo que me deu um sentido de pegar essa energia e me doar um pouco. Parece que Deus falou assim comigo que acabou o tempo do egoísmo, sabe? Porque quando você vive uma vida só para trabalho, é só ali, é só crescimento pessoal, você se torna uma pessoa egoísta, né? Apesar de que pelo nosso trabalho a gente acaba servindo, mas no fundo é uma satisfação profissional, pessoal para a gente. Indiretamente você serve o outro. Então eu procurei algo que eu pudesse me doar. E fazer a diferença na vida das pessoas, né? E aí foi isso que a gente... São 60 jovens hoje? 60. E por que jovens embaixadores? Eles vão o que a gente seguir com o projeto? O que a gente fala? O apóstolo Paulo, ele fala em Coríntios, assim, nós somos embaixadores de Cristo. E eu fui entender o que é o embaixador. E o embaixador, ele representa algo em algum lugar. O embaixador. Se você tiver, por exemplo, o embaixador dos Estados Unidos aqui no Amazonas, ele, no local da casa dele, no local do consulado, é os Estados Unidos. Se ele cometer um crime aqui, ele responde pelas leis dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele representa algo. Quando o apóstolo Paulo fala assim que nós somos embaixadores de Cristo, nós estamos representando um reino, que não é esse. Os embaixadores, a gente colocou esse nome, porque o que a gente quer não é só abrir um tatame e colocar lá e treinar jiu-jitsu e amarrar uma faixa. Não é isso. Disciplina, conduta, princípios. Eles chegam lá, para entrar no tatame eles têm que pedir, para sair eles têm que pedir, para beber água eles têm que pedir, tem que cumprimentar os graduados quando entram no tatame. E eu recebo feedback, vários feedbacks dos pais, que agora para eles fazerem alguma coisa em casa eles pedem dos pais. Eles começam a ver pela faixa, eles começam a reconhecer a autoridade, que às vezes em casa eles não reconhecem a autoridade. Às vezes em casa eles chegam em casa e jogam as coisas de qualquer jeito e faz, não, posso sair? Posso entrar? Então a gente quer formatar um caráter para que ele seja embaixador de algo, para que ele represente, né? E tem sido assim, a gente tem tido feedback e alguns amigos estão ajudando, alguns estão, hoje por exemplo, que eu estou aqui contigo, um amigo meu que é faixa preta, está lá dando aula agora. Eu vou chegar, vou substituí-lo, mas ele foi essa lá. é a aula que o senhor disse que isso, O pessoal perguntou assim, vai dar aula na faculdade? Não é essa. É um compromisso. É a faculdade da vida lá no Jovens Embaixadores. Que eu Embaixadores. tenho com eles, que eu até falo para eles assim, eu falei, quando eles faltam, né? Eu falei, não é possível que vocês sejam mais ocupados do que eu, 15 anos, 16, 17, não é possível. E eu tô aqui todo dia. É um compromisso meu. Eu tenho que estar lá. Então, todos os dias, de segunda, sexta e sábado de manhã eu tô lá. E já tem 6 meses e eu não falto um dia. Legal, que bacana. E esses jovens, tem uma faixa etária, tem um padrão para entrar? É de 5 a partir de 5 anos até de 5 a 18. Acontece que esses até 18, de 6 meses para cá, eles evoluíram muito. E agora eu abri para adulto. Porque se eu coloco ele junto com adulto,
eles iam se machucar, o adulto mas agora não, os adultos que entram, eles estão voltando para cima dos caras lá e pronto. Agora abriu para adulto também. O pessoal está perguntando se tem página na internet já, esses Jovens Embaixadores. Tem no Instagram, Projeto Jovens Embaixadores, no Instagram. Tudo junto, Jovens Embaixadores. Projeto Jovens Embaixadores. Só seguir lá. Isso. E pegar as informações, tirar as dúvidas e quem sabe fazer parte. Espero que dê certo, viu? A gente abriu tá abrindo uma turma de manhã agora. Tem agora um professor que vai ficar de manhã. E quem quiser já pode se inscrever e mandar no direct, olha, eu quero participar, que a gente já seleciona. Inclusive empresários que queiram ajudar, né? O Exatamente. pessoal que quiser ajudar o projeto social, Jovens Embaixadores. Tatame não, nosso tatame já está, graças a Deus, tá. Mas kimono sempre que entra, um aluno precisa de um tatame. O kimono está o quê? R$300, 200? Aí eu consegui ir lá com a Atos, o kimono ele agora custa... Para criança, R$100, né? Então tá legal. Bem, porque realmente espaço tem. Só precisa de apoio para o restante das demandas. Exatamente. Espaço tem. Doutor Guilherme, uma satisfação recebê-lo aqui no nosso podcast Papo Reto. Já fazia tempo que a gente não se via, né? Desde as operações da DRCO. Mas estou muito satisfeito aqui e eu quero deixar aqui o espaço da Agência Brasil de Notícias aberto para qualquer projeto que o senhor tenha. Eu sei e lhe admiro muito enquanto profissional e como ser humano, né? Que eu acho que é isso que é a essência, como o senhor falou, é a gente olhar para o ser humano e admirá-lo pelo exemplo. O senhor é um grande exemplo para milhares de pessoas, não só para os seus alunos no projeto social, como para até colegas profissionais, eu tenho certeza disso. Você é admirado também na classe jornalística, enfim, em vários lugares. Talvez o senhor nem saiba disso, mas o senhor é muito admirado por várias pessoas. Então quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Eu que quero agradecer, Márcio, um grande amigo, ele tem como um amigo mesmo. E o projeto dos Jovens Embaixadores, ele é um projeto, ele não é só meu, ele é um grupo de amigos que a ideia foi minha, mas o negócio tomou uma proporção. Meu irmão, alguns amigos que estão ali, e eu quero honrar essas pessoas e agradecer a eles, todos eles, meu irmão, o professor Paulo Castro, que também está lá comigo. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos que todo dia está ali, e manda, inclusive, ajuda financeira para o Instituto que abriga o projeto Jovens Embaixadores. O meu irmão é presidente do Instituto. E eu quero agradecer pelas palavras, por estar aqui, uma satisfação minha também. Eu vim pela nossa amizade. Já vai correndo. Saber pela nossa amizade. Agradecer toda a equipe aqui, foi uma tarde bem legal. E obrigado pelo espaço. Beleza. Obrigado pelo espaço, que é a forma como você viu de ajudar esses jovens, divulgar também, para que a gente possa ter mais apoio. E obrigado, meu amigo. Tamo junto, viu? Precisando. Tamo junto. Doutor Guilherme Torres, titular da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção e também idealizador do projeto Jovens Embaixadores, que ajuda aí jovens, crianças, adolescentes nesse caminho do caráter, da honestidade, né? De viver uma vida diferenciada, porque hoje o mundo realmente está muito desafiador. Sim. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Quero lhe convidar para degustar de um coffee break antes de você ir para a sua aula. O doutor Guilherme trouxe um bolo aqui, rapaz. Ele não sabia do coffee break que a Isa Padaria toda vez oferece para os nossos convidados. Tem pão com tucumã e queijo, pão com tucumã, queijo e banana frita, o x-caboquinho mais conhecido. Mas esse tucumã aí eu não vou dispensar. Olha aí, ó. Tem salgadinho, tem docinho, tem tapioca e fique à vontade, cafezinho quentinho. Muito obrigado aí ao Raoni, que é o proprietário da Isa Padaria, nosso parceiro aqui do podcast Papo Reto, e é sempre bom a gente oferecer essas boas-vindas aos nossos convidados. Muito obrigado aí, Raoni. Temos também nossos apoiadores, né? Nossos apoiadores, tem o Renison lá do Maná Delivery, temos, quem mais, Luquinha? Coyote Suspensões, né? Temos o Bruno Climaco lá da Auto Rodas, olha aí, Auto Rodas Bruno Climaco,
Temos aí a Coyote Suspensões e toda a equipe que ajuda aqui o nosso podcast Papo Reto. E a você que esteve com a gente até agora, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Semana que vem vamos estar de volta aqui com o nosso podcast Papo Reto. E fique ligado nas redes sociais da Agência Brasil de Notícias. No Instagram é ABN Notícia, no Facebook é ABN Notícia. Temos o canal no YouTube e o nosso site www.agenciabrasildenoticias.com.br. Todo dia você vai ficar bem informado se você acessar o nosso site. Os assuntos do momento você vai encontrar lá na agenciabrasildenoticias.com.br. Uma ótima terça-feira a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.